hoje eu não tenho aqui a pretensão de ser professora da obra. A gente sabe que todas as obras que compõem a codificação, as 5 obras, elas precisam de um estudo aprofundado, precisa da nossa dedicação constante, e é para isso que as casas espíritas oferecem estudos sistematizados das obras básicas, mas ela é uma obra de muita importância e que hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o que ela nos oferece. Qual o valor, assim como todas as outras, que se complementam entre si, mas o que a Gênese, que está fazendo aniversário, fez aniversário agora no dia 6, de 150 anos, e esse é o selo comemorativo que a Federação Espírita Brasileira lançou, e aqui a gente trouxe uma frase, né, que a Gênese representa a cúpula do edifício, é o complemento das obras precedentes. Então, nesse mês em que a gente comemora esses 150 anos, nós vamos ver um pouquinho o que essa obra nos apresenta, qual o seu teor, o seu valor para nosso estudo diário. Porque a gente sabe que doutrina espírita, como a exemplo do Divaldo, quando ele iniciou a leitura do Livro dos Espíritos, ele terminou e aí falou, terminei, já li, e aí vinham dizer para ele, lê de novo, Divaldo, mais uma vez o Livro dos Espíritos. E Divaldo ia e voltava à leitura. Então, a gente não tem pressa, né, nas obras básicas, é um conhecimento que cada vez mais que a gente leia, vai e volte, vamos estar tendo outra visão e vamos estar mais amadurecidos para recepcionar esses ensinamentos. Então, posso dizer uma coisa? Quando tu fica mexendo no iPhone, a tela fica... Pois mexendo. Uns flashes. Deixa ela aí, isso. Vamos mudar então, vamos passar já aqui, ver se eu consigo criar para a gente conseguir. Eu trouxe aqui, para quem conhece, eu tive a feliz oportunidade de conhecer pessoalmente o Cosme Massi, que ele é um expositor e estudioso da doutrina, em especial do pensamento de Kardec. Ele esteve aqui. Eu estive, né, tive a feliz oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, já pesquisava, né, o que ele estuda sobre o pensamento de Kardec, e eu quis trazer então hoje na manhã o que ele colocou, que Kardec é modelo de simplicidade e profundidade. O estudo sério da codificação é necessário e insubstituível para o real entendimento dos propósitos espíritas. E aí ele fala que o texto de Kardec é tão claro e completo que não deixa espaço para deturpações. E a falta de estudo da codificação permite no movimento espírita o surgimento de doutrinas contraditórias e incoerentes. Então vejam que se nós fugirmos das obras básicas, como dizia um amigo nosso no Brasil, se nós quisermos inventar moda, nós vamos deturpar muito do ensino que os Espíritos nos trouxeram. Então, para que a gente não incorra, né, nesse erro, que a gente possa, então, ser fiel às obras kardecianas, ao que os Espíritos nos trouxeram e ao trabalho que o Kardec desenvolveu. Então, por isso, a importância dessa frase, dessas duas frases, que o Cosme trouxe para nós. Bom, aí nós vamos entrar agora na data que foi, então, lançado e que teve um anúncio na Revista Espírita em janeiro do ano de 1868, informando, então, que a Gênese foi lançada no dia 6 de janeiro, em Paris, no ano de 1868, e o depósito legal do livro foi no Ministério do Interior da França, foi feito no dia 4, por Kardec. Então ali a gente trouxe uma figura da obra em francês, né, a cópia, e com esta obra complementa-se então o 5º volume das chamadas Obras Básicas da Codificação. Então, com essa, faz o fechamento dessas 5 obras que compõem então os ensinamentos da doutrina. E os temas eles vão estar sendo desenvolvidos em 3 partes. A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, as predições segundo o Espiritismo, e que vai ser desdobrado em 18 capítulos.
Então a gente trouxe aqui uma figura que demonstra o Livro dos Espíritos no centro, porque quem de nós que vem em busca da doutrina não fez algum dia esse questionamento? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Então aqui o Livro dos Espíritos, nessa pergunta de quem eu sou, a gente vai para a Gênese, que envolve a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é de onde eu vim. Quem eu sou e de onde eu vim. E aí a gente tem, na segunda parte, o Livro dos Médiuns. O que eu sinto? Tá, se eu sei, se eu busco saber quem eu sou, se eu busco conhecer de onde eu vim, e por que eu sinto? O que eu sinto como ser? Por que das minhas mazelas? Por que das minhas dores? Por que das minhas emoções, ora positivas, ora negativas? E aí nós temos a questão do Livro dos Médiuns trazendo a resposta de que todos nós temos essa sensibilidade, somos médiuns, portanto. Então, um em grau mais ostensivo e outros não. E aí nós temos aqui a terceira parte, por que eu sofro? E aí nós encontramos a consolação, nós encontramos na leitura do Evangelho o ensinamento do Cristo para dar esse alívio para o nosso coração, diante das provas que a gente venha a enfrentar. E para onde eu vou, que é a quarta parte, envolve a quarta parte, no livro Céu e Inferno, que também, com a beleza da codificação e com essa obra Céu e Inferno, a gente sabe que não é um lugar que a gente vai, e sim o nosso estado de espírito. Aquilo que a gente faz aqui na Terra, enquanto na Terra, com quem nós nos ligamos, as escolhas que nós temos, nós ao desencarnarmos, nós não vamos estar com pessoas de outra categoria, de outra elevação. Se forem pessoas do nosso ideal de elevação, nós vamos estar sintonizados com essas. Aí eu dou um exemplo de que eu ouvia muito na Casa Espírita no Brasil, de que se nós hoje buscamos estudar, buscamos pautar a nossa vida dentro de uma moral do Cristo, reformando ainda as nossas dificuldades, a duras penas, quando nós desencarnarmos, esse mesmo grupo que a gente se uniu com o propósito de melhorar, de estudar, nós vamos ter, muitas vezes, a oportunidade do encontro e de continuar estudando no plano espiritual. Porque não é acabou, como a gente sabe, nós não vamos ficar lá inertes no plano espiritual. Então, conforme eu me ligar, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, a partir do momento que eu estiver no outro plano, esse céu e inferno vai depender das minhas atitudes aqui. Porque ninguém vira santo quando desencarna. Isso também a doutrina já nos trouxe. Nós vamos levar a nossa essência, aquilo que nós buscamos trabalhar enquanto espíritos encarnados, enquanto nessa roupagem física, para que a gente melhore. Porque esse é o objetivo de estarmos aqui todos, aprendendo. Por isso, inicialmente, eu falei que nós não vamos dar uma aula sobre a Gênese, mas nós vamos aprender um pouquinho mais junto a importância que tem esse quinto livro. E a Gênese, então, no dia 6 de janeiro desse ano, completa os 150 anos. E ela, sendo o quinto livro da autoria de Allan Kardec, surgiu 11 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. E aí a gente pode também pensar, por que todo esse tempo? Por que só depois? Por que a quinta obra a ser lançada? Porque na verdade, precisava todas as outras para que essa obra coroasse, e aí nós vamos ver nos slides à frente, a coroação com essa obra complementando as demais. Então, 11 anos após o Livro dos Espíritos, que precisava haver essa manifestação que houve em todas as partes do globo, então não foi de um homem, né? Não foi ideia concebida de um homem, foi através de vários pontos do globo as mensagens chegando, e sendo na mesma linha de resposta, de raciocínio. Então não dá para dizer que foi obra de alguém específico, porque também poderia ter ali muita dificuldade de compreensão. Quando, na verdade, como diz aqui, quando já havia sido conquistado o crédito de ser a expressão do pensamento dos espíritos, cuja autoridade é firmada nos ensinamentos e não na opinião pessoal deles.
Então, quer dizer, a obra da codificação, ela veio através de espíritos com a permissão divina para nos trazer esse esclarecimento. Então, não é uma opinião pessoal, é algo profundo, inclusive atual. Porque, às vezes, quando a gente ouve pessoas dizer, e aqui eu trago o exemplo do Raul Teixeira, quando alguém chega perto dele e diz: ah, espiritismo tá ultrapassado, isso tudo já está ultrapassado, então me dê uma ciência, me comprove algo que está atual, porque eu vou atrás disso aí. Porque é progresso. Então nada vai estar desatualizado, porque está acompanhando com o progresso da humanidade, evoluindo junto. E a partir do momento que a gente encontre algo que esteja comprovadamente, como aqui está nas obras, de que está à frente do espiritismo, aí a gente vai, com raciocínio lógico, seguir a nossa evolução. E Raul Teixeira fala isso. Então eu vou atrás disso, porque é assim que a doutrina nos ensina. E aqui, por esse livro, como vos disse, o espiritismo entra numa nova fase. E esta preparará as vias da fase que mais tarde se abrirá, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Essa foi uma mensagem recebida do espírito São Luís pelo médium Desliens. Então, quer dizer, não havia pressa. Quando os espíritos já estavam preparando os ensinamentos para que toda a humanidade recebesse, vinha a seu tempo. Tanto que precisava primeiro do livro ali dos espíritos, porque já estava aqui, como ele disse, conquistado o crédito, né, de ser a expressão do pensamento dos espíritos, e não opinião. Então ele veio, exatamente essa obra veio no tempo certo. Nem com atraso, nem adiantado. Como tudo na vida, né? Exatamente, já é exemplo do fruto, né? Tem que esperar que amadureça para ser colhido. E aqui a gente tem as considerações na introdução do Allan Kardec. Tem ali uma imagem dele que eu busquei, que diz que a doutrina espírita resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Então, por isso que não é obra de, né, não é o pensamento de um homem, e sim dos espíritos superiores enviados de Deus. E esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do espiritismo. Porque o espiritismo, ele ensina a gente a pensar, no que pensar. Não a pensar, mas no que pensar. O espiritismo é uma doutrina que faz com que a gente vá atrás da informação. E não que a gente simplesmente seguir cegamente, sem questionar. Então todos nós temos o dever de buscar as obras, de tirar as nossas dúvidas, de buscar pessoas que se aprofundam no estudo para que a gente não fique com dúvida, porque esse não é o objetivo da doutrina. Que a gente saia, é sim que a gente se instigue, que a gente fique cada vez mais curioso, que a gente interrogue mais, para que a gente não haja com fé cega, e sim com fé raciocinada. Tem ela por objetivo o estudo dos 3 pontos, até agora diversamente interpretados e comentados, que é a questão da Gênese, os milagres e as predições. Aí nós encontramos agora a divisão dos capítulos, as partes, aliás, com os capítulos que ela compõe. Então, na primeira parte, nós temos a Gênese segundo o Espiritismo. É muito extenso, como vocês podem ver, por isso que eu tentei sintetizar ao máximo, para a gente poder aproveitar o tempo aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 12, a gente vai ter o caráter da revelação espírita, Deus, o bem e o mal, o papel da ciência na Gênese, antigos e modernos sistemas do mundo, a uranografia, que é a descrição do céu, a uranografia geral, o esboço geológico da Terra, teorias sobre a formação da Terra, evoluções do globo, aí entra na Gênese orgânica, espiritual e mosaica. Isso compõe a parte, né, primeira da Gênese segundo o Espiritismo. E aí nós temos aqui, na segunda parte, os milagres segundo o Espiritismo, no capítulo 13, 14 e 15. Os caracteres dos milagres, os fluidos ou fluidos, para quem... os milagres do Evangelho. E aí, na terceira parte, nós temos já as predições segundo o Espiritismo, que entra o capítulo 16, 17 e termina com 18.
que é a teoria da presciência, o pressentimento, a previsão, predições do Evangelho e são chegados os tempos, sinais dos tempos, a nova geração, ou a geração nova, que é o momento que a humanidade está vivendo. Bom, como eu disse, nós vamos aqui trazer, né, apenas uma noção do que o capítulo 1, o caráter da revelação espírita, ele diz, né? Aí eu quis trazer a definição de revelar, que é sair de sob o véu, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. E a revelação, quando a gente ouvir a palavra revelação, ela tem que ser verdadeira. Então a gente vê que a revelação tem por característica a verdade. Se ela puder ser desmentida nos seus fatos, ela deixa de ter origem divina. Então, portanto, a gente já não vai considerar mais como uma revelação e a gente tem que considerar que Deus não se engana e não mente. Então, a força suprema, a inteligência primária, não vai trazer para nós algo que não seja verdadeiro. E aí a Gênesis também, no capítulo 2, vai trazer justamente a explicação do que é Deus. Que nós também temos essa questão no Livro dos Espíritos, e ela vai falar da existência de Deus, da natureza, da providência, a visão de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe. Então vocês vejam que essa ciência, através da Gênesis, que vem trazer para a gente a questão de Deus, já é aquilo que o homem não sabe explicar. O homem não pode, né, se dizer acima de Deus, sendo que ele vê a sua criação e sendo que aqui no Espiritismo, felizmente, através das obras, nós temos a condição de se aprofundar, de nos aprofundarmos para conhecer essa natureza divina de Deus. Mas dentro ainda da nossa pequenez, porque nem tudo, como dizem os Espíritos, nem tudo é nos dado a saber. Porque nós não temos a capacidade, a nossa inteligência, o nosso grau evolutivo ainda, no planeta de prova e expiação, não nos permite ter a noção da grandiosidade e da misericórdia de Deus. E aí nós vamos seguir aqui nas questões. Como eu falei de início, que toda a obra ela precisa ser então debruçada, estudada em conjunto, lida e relida a todo momento por nós, que nos dedicamos ao conhecimento da doutrina espírita, para que a gente não fique guiado por uma fé cega e simplesmente saiba por que a gente acredita, porque é importante saber, nós nos dizemos espírita, e aí nós falamos, eu acredito na reencarnação, por quê? Se alguém perguntar para nós hoje, por que você acredita? Nós vamos saber fundamentar por que nós acreditamos, por que nós sabemos da reencarnação, melhor dizer, porque como diz Divaldo, a gente acredita agora, daqui a pouco a gente pode não acreditar mais. Então, como que nós vamos afirmar que nós sabemos da imortalidade da alma se nós não fundamentarmos? E as obras estão aí justamente para nos dar esse entendimento, essa compreensão, para que cada um que a gente encontre, cada um que converse e que se motive a buscar algum esclarecimento doutrinário, a gente não fique, é verdade, eu creio ou eu sei porque eu sei. Como que a gente vai responder que sabe porque sabe? Então, para isso, a necessidade do estudo. E essa questão proposta para o estudo é com base no capítulo 1, que tem a pergunta, né? Qual o caráter divino da revelação espírita? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma revelação divina por ter o seu surgimento resultado da providência de Deus, da ação da providência de Deus, e não da iniciativa ou desígnio de um homem. Então, os ensinamentos foram dados a conhecer pelos espíritos superiores sob a égide, sob a proteção de Jesus, encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que eles ignoravam e que não tinham condições de aprender por si mesmos. Então, mais uma vez, vem nos lembrar de que não foi a opinião de um homem, não foi a invenção de um homem. Foi o momento em que a humanidade estava pronta, após Moisés, após aquela fase toda de que o homem precisava daquelas leis mais rígidas da época de Moisés,
veio no momento certo, trazido por espíritos superiores, nessa organização que o Cristo fez para que nós pudéssemos receber a informação. E aí nós já estávamos um pouco melhores na questão da nossa evolução espiritual. Por isso veio no momento que era justamente para vir. E aí nós temos uma outra questão aqui de estudo que diz que aspectos da doutrina de Jesus mais contribuem para modificar o modo do homem encarar a vida na Terra. E aí vem a resposta, que a revelação do verdadeiro Deus, que a doutrina de Jesus nos trouxe, se nós compreendermos corretamente, tem tudo para operar uma profunda modificação no modo como o homem encara a vida na Terra. Aí, parando só nesse primeiro parágrafo aqui, se nós imaginamos que a vida começa aqui e termina no túmulo, por que razão a gente haveria de se tornar melhor? Por que razão a gente haveria de trabalhar tanto, de querer conquistar, de querer estar, né, junto dos nossos entes queridos, amando, se daqui a pouco a gente vai perdê-los, que ninguém perde, na verdade, ninguém ao desencarne, mas assim costumamos a dizer, morre, acaba no túmulo. Então qual é o sentido da nossa vida? Se a gente se fizer essa pergunta, qual o sentido de estudar, de cuidar da manutenção do nosso corpo físico, de nós nos dedicarmos a um ente querido, enfim, se nós fôssemos ter apenas uma única existência. E não indo muito longe, a própria desigualdade que nós encontramos. Pessoas que nascem já com dificuldades físicas no corpo físico, apresentando anomalias, pessoas em N situações de miséria extrema, enquanto outros estão em lugares, em berço de ouro, vamos dizer assim. Então, essas desigualdades não faz com que a gente imagine que há algo a mais, que tudo tem um porquê, que a gente não está aqui na Terra simplesmente para aproveitar, e sim para algo mais, que faça com que a gente cresça, com que a gente realmente leve daqui melhor, que a gente vá para o plano espiritual melhor do que aqui a gente chegou. Então, esse primeiro parágrafo fala que a gente vai dar sentido para se modificar na Terra aqui, enquanto espíritos encarnados. E demonstra também a imparcialidade da divindade, sua soberana justiça e bondade. Porque Deus não escolhe aquele para nascer com dificuldade e o outro para nascer cheio de oportunidades. Então não há uma escolha divina nisso aí. Nós já aprendemos que no início reencarnamos simples, fomos criados simples e ignorantes. E à medida em que nós fomos optando pelas escolhas entre o bem e o mal, é que a gente incorre e se enquadrou naquela escala que até o Cosme Massa trouxe quando a gente esteve aqui. Então aquela escala dos espíritos, né, bons, dos espíritos que se comprazem ainda no mal. Então, a partir do nosso desenvolvimento aqui, é que a gente vai angariando mérito ou não para poder estarmos ali inclusos naquela escala dos espíritos. Então, Deus é imparcial, né? E aí a gente tem aqui, colocando o amor como o móvel que deve presidir as ações humanas. Ensina a amá-lo sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E estabelece o princípio da igualdade dos homens perante ele e da fraternidade universal. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não há como a gente seguir um caminho evolutivo sem a gente saber que existe um ser superior que nos ama. Muitas vezes as pessoas, na carência e no desejo de serem amados, elas esquecem que elas são muito amadas por Deus. E que se nós tivéssemos consciência de que somos amados por esse Pai de infinita justiça e bondade, nós não estaríamos imaturos cobrando amor. Porque, como diz o Divaldo, quando a gente cobra amor, a gente está na infância psicológica. Nosso espírito ainda tem muito para aprender.
Esta revelação acerca da divindade é o ponto central da doutrina de Jesus, juntamente com a da imortalidade da alma e da continuidade da vida após a morte do corpo. Então, quer dizer, vem nos trazer que a gente continua, que a gente vem pela necessidade da evolução, mas que a nossa verdadeira morada é a pátria espiritual. É de lá que nós somos. E impondo aos homens novas obrigações. Daí vêm as novas obrigações. Porque se eu sei que eu vou, no plano espiritual, estar em tal ou tal situação, de acordo com aquilo que eu procurei obrar, daquilo que eu procurei fazer enquanto ser encarnado, das oportunidades que eu desperdicei, eu vou ter o resultado. Lá a gente vai sem nada. Quando a gente parte para o plano espiritual, a gente não leva nenhuma bagagem, como a gente costuma levar quando faz uma viagem aqui ou lá. A nossa única bagagem é a nossa essência espiritual. É o que nós angariamos, o que nós fizemos para ser melhor. Então lá vai passar o filme. Como diz o Haroldo, vai passar o nosso filme daquilo que a gente buscou melhorar enquanto ser. E aí não tem como se esconder. Então, por isso essas obrigações, no sentido de se tornar prazeroso a nossa mudança. Porque é como eu costumo dizer, ninguém bebe a água no lugar do outro. E só depende de nós. Então, às vezes, a gente quer que aqueles que estão em nossa volta se modifiquem para nos agradar, para ficar sobre o nosso comando, sobre a nossa administração. Mas se a gente pensar que a gente não tem controle de tudo e que cabe a mim a minha evolução, cabe a mim o desejo de melhorar, naturalmente eu vou influenciar no outro que está do meu lado, positivamente ou negativamente, de acordo com a minha escolha. Então, quando corretamente compreendida, fará o homem encarar a vida terrena sob outro aspecto e o impulsionará a mudanças nos costumes e nas relações sociais. É aquela frase que a gente poderia dizer, não faça o outro que não gostaria que o outro te fizesse. Que também foi ensinado, que também nós encontramos na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem que diz, se toda atitude eu refleti antes, se eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa, recebendo aquela mesma ação, com certeza eu vou frear. Com certeza eu vou me policiar mais, me segurar mais. Porque nós sabemos que ainda falta muito para que a gente domine os nossos impulsos, as nossas emoções. Mas, se a gente se esforçar, se nós formos capazes de não negar aquilo que nós sentimos de negativo ainda em nós, a raiva, a inveja, o ciúme, o ódio, se no momento em que a gente sente esse sintoma, nós administramos ele, é mais fácil de erradicá-lo no futuro. Agora, quando a gente nega, aí é aquele doente que diz que não está doente e aí fica difícil ajudar. Bom, nós encontramos no capítulo 3 o bem e o mal. E aí um trecho que a gente trouxe, que se Deus, sendo infinitamente sábio, justo e bom, é evidente que o mal existente não pode nele ter se originado. Então aqui já é uma afirmação, né? Se Deus é bom, é sábio, é justo, misericordioso, onipotente, onipresente, tudo que o Livro dos Espíritos nos traz, não pode o mal ter se originado em Deus. Por outro lado, se existisse um Satanás, que é essa personificação eterna do mal, é o que muitos costumam dizer, né? Que na verdade nada mais são, se a gente quiser exemplificar mesmo, como aqueles irmãos que ainda não estão voltados para a luz, para a sua melhora, ainda se comprazem no mal. Então a gente vai ver que é só uma figurinha alegórica, mas que nada mais são do que irmãos que ainda estão buscando, através do erro, o seu desejo de melhora, achando que o mal é o que vence. Não podendo ser igual, seria inferior a Deus. Logo, então, ele seria criado por ele, o que implicaria na negação da bondade infinita do Criador. Isso um pequeno trechinho do capítulo 2, que entra no estudo do bem e do mal da Gênese. Então, portanto, não poderia ser obra de Deus.
Então o mal não foi criado por Deus. O capítulo 4, ele fala do papel da ciência na Gênese. Na época, a religião era preponderante na história dos povos antigos, de tal modo que os primeiros livros sagrados continham toda a ciência. Então, quer dizer, na época, o grau de evolução da humanidade em que se encontrava, e a gente pode também exemplificar com a época de Moisés, os primeiros livros sagrados eles já tinham a ciência que explicava tudo, o porquê de fenômenos físicos, e as próprias leis civis da época, aquilo que ia reger para que aquelas pessoas conseguissem viver em sociedade. Sendo imperfeitos seus meios de observação, também incompleta eram as teorias sobre a criação. Então, quer dizer, naquela época não tinha ainda a explicação que sanasse a dúvida e que tivesse de acordo com a própria evolução dos povos. Como nós falamos no início, tudo que foi, todo o lançamento da obra de Kardec veio na hora e no momento que nós tínhamos condições. Porque se nós pensarmos que somos espíritos que estamos indo e voltando, tivemos mais vidas sucessivas do que a gente possa imaginar e quantas mais ainda vamos ter. Então, quem sabe nós também já vivíamos sob o jugo dessa mesma ciência da época, que não respondia a tudo, que era imperfeita. O desenvolvimento das ciências proporcionou ao homem os dados necessários ao surgimento de uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. E aí a gente fala aqui da gênese e do experimento, como o próprio Espiritismo nos diz, que nós temos que estudar e que vieram primeiro os fatos para que depois houvessem a teoria formalizada através das obras. Por quê? Porque os espíritos vieram do tempo certo dizer: nós não morremos, estamos aqui. Nós vivemos entre vocês. Nós estamos só separados por uma dimensão espiritual e material. Então, a partir do momento em que eles vieram nos trazer essa ciência, esse experimento que o próprio Allan Kardec fez na época, através das mesas girantes, foi uma forma de estudar e uma ciência do Espiritismo, para que ele pudesse aprofundar e pesquisar e não ser simplesmente aquilo que nós falamos, um achismo. Ah, eu acho que era assim, eu penso que era assim, e aí eu vou lá e escrevo. Não, ele foi constatar, que é o que a doutrina espírita pede para nós. Na dúvida, pesquise, busque, faça grupo de estudos, porque se nós nos dizemos espírita, nós precisamos nos aprofundar nas obras. E isso vale para mim também, meus irmãos. Não pensem que é só para vocês que eu falo, porque a partir do momento que o tema é lançado, a gente já tem que estar ali esmiuçando o máximo que a gente pode. E é claro que aqui para os irmãos eu trouxe uma noção por conta do nosso horário, que é limitado. E porque é uma obra para ser pesquisada, é uma obra para ser aprofundada. Bom, aí nós temos o capítulo 11, que é a Gênese espiritual, que aí vem chamar a atenção para a gente de que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E aí lembra da mesa girante, em que a mesa respondia, em que dava aquelas batidas na época. Como que a gente vai imaginar que a mesa vai ter a inteligência e vai nos responder se é algo inanimado, se não existe inteligência naquele objeto ali, que na época foi o motivo de toda o burburinho que aconteceu para a pesquisa, para o estudo e para as manifestações em si, dos espíritos. As ações humanas denotam um princípio inteligente e é corolário da existência de Deus, pois não é concebível a soberana inteligência a reinar eternamente sobre a matéria bruta. Sendo então Deus soberanamente justo e bom, criou seres inteligentes não para lançá-los ao sofrimento e em seguida ao nada. Aquilo que nós falamos. Como nós fomos criados simples e ignorantes, e nós teríamos uma existência apenas. E não teria nenhum outro sentido de nós estudarmos, melhorarmos, apararmos as nossas arestas e simplesmente acabou.
Não existe mais nada após o desencarne, mas para serem eternos, sobrevivendo à matéria e mantendo sua individualidade. E aí aqui vem a atenção que novamente nós temos que dar para essa questão individualidade. Então nós somos os artífices da nossa história. Nós temos a condição de melhorar. Não é o outro que precisa fazer o trabalho por mim, sou eu mesma. Então, por mais que nós vivemos em coletividade, por mais que nós não somos uma ilha, precisamos um dos outros. Por isso, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é a regra, mas a caminhada evolutiva é individual. Por isso, uns chegam primeiro, outros ficam estacionados, mas nunca retroagem. O espírito sempre estaciona ou ele avança. Depende da vontade. Então, tudo vai depender da nossa vontade. Como está lá no Livro dos Espíritos. O que vos falta? Como que eu faço para domar os meus maus impulsos? É possível? Como que eu posso realizar isso aí? É possível, os Espíritos respondem. O que vos falta é vontade. Por um esforço insignificante, os Espíritos disseram que é um esforço insignificante, mas falta a nós ainda a vontade, o desejo, e nós nos acomodamos. Então, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, ele vai tratar dos fenômenos materiais tidos vulgarmente como milagrosos. Foram explicados pela ciência, tendo em vista as leis que regem a matéria. Agora, quanto aos fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, que somos nós, não explicáveis unicamente pelas leis da natureza, encontram explicação nas leis que regem a vida espiritual. E aí onde nós encontramos isso? Nas obras básicas. Ali está a ciência pura, a explicação de que nós temos o corpo físico, precisamos dessa ferramenta para que o espírito desenvolva suas atividades, evolua, cresça, mas a nossa essência é espiritual. Então não há nada, no espiritismo não há nada de sobrenatural, de milagroso, aquilo que a gente fantasia e que antigamente era o que predominava. Nós temos fatos comprovados, trazidos por espíritos superiores. Então não é invenção do homem. Bom, nós temos aqui os milagres do Evangelho, seguindo no capítulo 15. Então ele vai trazer Jesus como esse modelo e guia que nós temos e devemos seguir, como um mensageiro direto do Criador, um Messias divino, e que as suas virtudes situavam-se em nível muito acima dessas possibilidades humanas, né? A possibilidade da humanidade terrestre. Não estava sujeito às fraquezas do corpo, porque Jesus já estava, né? Jesus já já tinha controle, né? da sua energia superior. Então, quer dizer, tirava do perispírito a parte quintessenciada, que era do apurado dos fluidos terrestres. Então, Jesus ele não estava sujeito a gripe, a resfriados, né, a dores, a sensações, a emoções como nós temos, ora estamos bem, ora não estamos. Essas intempéries da vida, Jesus já estava acima disso, pelo seu grau evolutivo. Tanto que ele, até hoje, né, ele dividiu a história antes e depois do Cristo, e ele é hoje aquilo que os Espíritos responderam. Qual o guia mais perfeito que foi enviado por Deus para os homens? Jesus, os Espíritos responderam. No capítulo 15, 17, 18 pulou. Bom, são chegados os tempos. Aí entra no que a gente vive hoje, na atualidade também, né? Nosso globo está, como todos os outros, sujeito à lei do progresso. Fez até eu lembrar da última palestra no domingo passado, do Cláudio, sobre a questão da Terra, e que, na verdade, o nosso globo vai evoluindo, a Terra vai melhorando. Os seus habitantes, principalmente, mas aquilo que compõe o fato natural. Por isso que quando acontece situações na natureza, terremotos, maremotos e tudo isso, nós nos assustamos,
mas a gente tem que entender que é a Terra também se modificando e progredindo. Não é algo que vem nos castigar, como a gente pode imaginar o fim do tempo e o mundo vai acabar, como a gente ouve. Para nós espíritas buscando conhecimento, a gente sabe que nada mais é do que o processo natural da Terra na lei que a rege. Então ela progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem. E de modo paralelo, moralmente, aí nós entramos em cena, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então quer dizer, as duas humanidades, espiritual e material, nós estamos envolvidos, nós estamos juntos. A única coisa é que nós estamos em estações diferentes. Estamos aqui no plano físico, os nossos irmãos no plano espiritual, mas todos sintonizados pelo pensamento. Tanto que, quando me faz lembrar que o Divaldo diz, quando chegam perto do Divaldo para saber qual é o espírito que está próximo da pessoa, qual é o irmão que está, aí Divaldo respondeu: veja o que você está pensando. No que você está pensando, no que você está fazendo, o que você estiver fazendo, você vai ter igualmente um irmão desencarnado ligado a você com o mesmo ideal, na mesma sintonia. Então a Terra, como nós, vamos evoluindo. E quando a humanidade se torna madura para subir um degrau, aí nós vamos dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Então nada, como a gente vê na natureza, vai dar saltos. Tudo de acordo com a nossa condição. E muito ainda existe que nós não temos condições, com a nossa evolução espiritual hoje, de abarcar, de compreender. Fred tem uma moça ali pedindo para falar com alguém. Bom, então a Gênese, o que nós podíamos falar também sobre a Gênese aqui? Que ela é um livro sobre Deus, pois trata do caráter e da revelação divina. Isso a gente tem no primeiro capítulo. Mas se falta-nos o sentido para entender, compreender sobre Deus, então como é que eu posso fazer? Porque até agora a gente falou que nem tudo a gente ainda consegue compreender pela nossa inteligência reduzida. Mas, se nós não podemos compreender ainda essa natureza, aí vem, olhe para a natureza divina de Deus, olhe para a sua obra divina, que é a natureza. Aí você irá começar a entender ao menos um pouquinho. Está no segundo capítulo, que é Deus. Um pouquinho nós vamos conseguir entender se nós, diante da nossa limitação, da nossa inteligência, a gente buscar olhar para tudo que foi criado e que não é do homem, não foi feito pelo homem, nós vamos ter um pouquinho desse entendimento. E quem fala isso foi o Haroldo. Quem nos falou isso foi Haroldo, que é o expositor e também estudioso da doutrina espírita. E ele ainda vem dizer que o espiritismo é para todas as religiões da Terra. É a alma das religiões ou da religiosidade. Porque ele trata da nossa essência, que é espiritual. Ele não combate, ele não impõe, ele apenas expõe. E cada um vai estar amadurecido para abarcar essas ideias, para fazer essa busca, esse raciocínio lógico e encontrar as respostas que precisa. Porque ele é uma doutrina que faz a gente pensar, faz a gente analisar e não simplesmente aceitar as verdades sem saber de onde provém. Então ele vai dizer ainda, o Haroldo, que Kardec aborda Deus. Então a Gênese vai trazer a abordagem sobre Deus. E não há nenhuma teologia falsa que resista aos atributos da divindade. Pois se houver algo contraditório, este será falso, incompleto ou enganoso. Então quer dizer, Haroldo fala aqui, diante dos atributos da divindade, não há nenhuma outra ciência, não há a ciência dos homens que resista. Pode haver a negação. Não, eu não quero entender isso não é para mim. É como diz o Raul Teixeira, e eu concordo com ele, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então se você quer se ligar com Deus de outra forma, fique à vontade. Para isso existem vários pontos de luz
através das instituições religiosas para que a gente se sinta bem. Porque a gente tem que atender o nosso espírito. Agora, a doutrina espírita é para quem aguenta. E para quem sente que precisa fazer esses questionamentos que as obras básicas nos trazem. Bom, aí nós trouxemos o Divaldo, que logo mais a gente vai ter o prazer, se Deus quiser, de estar junto dele, no mês de março, que ele diz que a Gênese é o coroamento da codificação, obra monumental de ciência e ética evangélica. E aí a gente trouxe a figura do Kardec e mais uma vez as 5 obras, e ali está dizendo que Allan Kardec foi o homem que aceitou o compromisso de codificar os ensinamentos dos espíritos e que organizou o Livro dos Espíritos e as demais que consolidaram o espiritismo. Realizou sua tarefa com denodo. Então, quer dizer, o quanto a gente deve a Kardec pelas lições que nós temos hoje facilmente à nossa disposição. Eu trouxe aqui, já fazendo a propaganda para quem tem seus familiares no Brasil, e a gente sabe que, comemorando agora esses 150 anos, dia 6 de janeiro, nós vamos ter aqui o 5º Congresso Espírita, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e é no dia 12, 13 e 14 de outubro. Está longe, mas eu já vou fazer a propaganda assim mesmo. Que vai trazer aqui alguns personagens que a gente sabe que tem propriedade para falar da doutrina. Esse sim eu considero como palestrantes, que é o Haroldo, o André Trigueiro, o Alberto Almeida, muito bom, a Sandra, enfim, o Rossandro e esse pessoal todo que vai estar aí nesse congresso falando, dando mais esclarecimentos e reforçando a importância da obra para a gente. E aí eu trouxe uma frase que diz: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Está no livro Estude e Viva, pelos espíritos de Emmanuel, André Luiz, na psicografia do Chico e do Valdo Vieira, no capítulo 40. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento. Quem de nós pode dizer aqui que não precisa desse remédio que a gente vem em busca na Casa Espírita? Então, esse é o nosso dever, estudar, buscar se aprofundar o quanto a gente puder, trocar essa experiência entre os irmãos para levar este consolo, que esta é a verdadeira caridade, a divulgação. E nós estamos aqui como meros instrumentos, como diz o Rossandro, Ctrl+C, Ctrl+V, das pesquisas que a gente faz, porque vem do alto. É a espiritualidade que vem nos trazer essas lições. São os espíritos superiores, nobres, e que nós aqui rogamos a Deus que a gente possa ser sempre o melhor instrumento possível. E o principal, meus irmãos, que a gente busque verdadeiramente viver o Evangelho. Porque eu encerro com a frase que o Haroldo diz: a leitura mais bela que pode ser feita do Evangelho é a leitura que se faz no indivíduo, no ser. Então que todos nós, na manhã de hoje, possamos levar essa paz que a gente encontra aqui na Casa Espírita e essa certeza de que cada avanço que a gente faz, cada conhecimento que a gente adquire, a gente se ilumina e ilumina aqueles que estão em nossa volta. Então, muita paz a todos e muito obrigada à direção espiritual e material da casa pelo convite.